Olá, alunos, professor Djalma, e nessa aula nós vamos trabalhar sobre classes e intervalos e a frequência dos dados. Bom, a grande questão é como distribuir as frequências. Bom, você já entendeu que frequência é o número de vezes em que o resultado aparece durante a pesquisa. Mas eu preciso também organizá-las, e organizá-las em classes e organizá-las em intervalos. Então vamos dizer o seguinte, o que é uma classe e o que é um intervalo? Partindo daí para entendermos bem a distribuição de frequência. Classes são agrupamentos de dados para a apresentação dos resultados. Não entendeu? Então olha só, vamos dar um exemplo. Vamos definir classes. Imagine que eu vou agora perguntar para as pessoas no dia a dia, quanto que essa pessoa gasta, por exemplo, no mês, com compras, com consumo. Então eu vou ter pessoas que vão dizer o seguinte, eu tenho pouca opção, eu gasto pouco, eu gasto R$10. Outro vai dizer 15, outro vai dizer 20, outro vai dizer 50, outro vai dizer 200 e a gente vai dizer 3.000. Então se eu colocar num hall, um do lado do outro, todos esses resultados, eles ficam muito extensos, fica um hall muito grande. E aí, um hall muito grande fica difícil de analisar. Vamos pegar um exemplo mais simples. Se eu chegasse na sala de aula e perguntasse a média dos alunos na matéria de geografia, um diria 4, outro diria 4,2, outro diria 4,4, outro diria 5, 5,7, 5,8, 6, 6,3, 6,4, 6,7, outro diria 7, 7,2, 7,4, 7,8. Veja que você teria uma enormidade de números. E quando você faz um hall, aquilo ficaria muito extenso. E o hall, ele tem que facilitar a sua vida. Nesse caso, eu agruparia em classes. Eu vou dividir grupos. Mas, aí eu tenho que definir também intervalos. Bom, essas classes serão compostas de quais intervalos? Bom, para te responder isso, eu tenho que dizer o que é um intervalo. Intervalo é um conjunto que contém cada número real entre dois extremos indicados, podendo ou não conter os próprios extremos. Deixa eu dar um exemplo. Fui lá e fiz a coleta das médias. Então eu tenho desde o aluno que tirou 4 até o aluno que tirou 10. E entre 4 e 10, eu tenho o 4 como limite inferior, o 10 como limite superior, e entre 4 e 10 eu tenho 4 e 1, 4 e 3, 4 e 4, 5 e 1, 5 e 3, 5 e 7, 5 e 8. Eu tenho uma infinidade de números. Então eu vou definir classes a partir de intervalos. E o meu intervalo vai ser de 4 a 6. Pronto. Então todos que estão entre 4 e 6 ficam nesse intervalo e formam uma classe. No segundo intervalo eu vou definir entre 6 e 8. E aí, todos que estão com a nota entre 6 e 8 vão ficar nessa classe dentro desse intervalo. E aí eu defino 8 e 10, e todos que têm a nota entre 8 e 10 vão estar dentro dessa classe, compondo esse intervalo. Perceba que aí fica mais fácil agrupar o dado e formar uma frequência. Então eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro exemplo fala de idade. Então eu tenho idades desde 19 até 31 anos. Bom, se eu colocasse um do lado do outro, ficaria muito número. Então o que eu fiz? Eu defini intervalos. Entre 19 e 21, entre 21 e 23, 23 e 25, 25 e 27, 27 e 29, 29 e 31. E aí eu coloquei quantas pessoas estão nessas classes dentro desses intervalos. Então na primeira classe, entre 19 e 21, eu tenho 8 pessoas que estão nessa classe porque estão com a idade dentro desse intervalo. E assim por diante, compondo todos os intervalos e todas as classes. Eu fiz uma outra comparação com salários. Então eu coloquei desde aquele que ganha R$240 até o que ganha 1.400. E aí eu coloquei também um intervalo de 240 a 480, de 480 a 720. Eu fui definindo os intervalos e eu fui agrupando as pessoas nas classes dentro dos intervalos. Então, quando eu falo de classe, eu estou dizendo nas subdivisões, nas segmentações que eu criei para agrupar as informações. Quando eu falo de intervalo, eu falo o seguinte:
que é o limite inferior e o limite superior de cada uma das classes criadas. Então, a primeira classe de idade vai de 19 a 21. Esse é o meu intervalo. A primeira classe salarial vai de 240 até 480. E esse é o meu intervalo. E a partir daí, eu agrupo as pessoas. Bom, é bom também entender que existe limite e intervalo de uma classe, né? Os números extremos de cada intervalo ou de cada classe formam o seu limite. Então, se nós voltarmos ao exemplo da nossa idade, entre 19 e 21, você percebe que o 19 tem um traço e o 21 não tem. Isso significa o seguinte, o 19 que tem o traço do lado, significa o 19 está incluído no meu intervalo. O 21 não tem aquele traço final. E aí, o que ele demonstra? Que o 21 não está incluído. Então, eu estou pegando pessoas que têm entre 19 anos até 20 anos, 11 meses e 364 dias. Quando ele fizer 21, ele muda de classe, porque ele passa para outro intervalo. Tá? Então, veja, ele mudou de classe porque aquele limite não contempla aquela classe. Também tem a amplitude dos intervalos, que é o resultado da subtração do limite superior em relação ao limite inferior. Se nós voltarmos lá à nossa classe, né, a nossa tabela de frequência de salários, se pegar a primeira classe, vai do intervalo de 240 até 480. Então, qual é a amplitude desse intervalo? 480, que é a última, menos 240, que é a primeira. Então, eu teria um intervalo de R$240. Então, todos que estão dentro desse intervalo de R$240, entre esses dois extremos, fazem parte desse intervalo e vão estar naquela classe. Né? A mesma coisa eu posso extrapolar para a idade, entre 19 e 21. Né? Então, eu fiz lá 21 menos 19, eu tenho, então, uma amplitude de 2. E aí, eu agrupo as pessoas dentro dessa amplitude. Também, né, é sempre bom trabalhar e nem sempre você terá classes e intervalos exatamente iguais. Então, quando a gente olha, por exemplo, da idade, veja, você tem lá uma amplitude de 2 igual para todos. Por que eu fiz assim? Porque a coleta de dados demonstrou que seria igual, seria muito próximo. Mas, às vezes, você tem uma coleta de dados onde os grupos são muito dispersos. E aí você poderia ter, por exemplo, entre 19 e 21, entre 21 e 25, entre 26 e 30, isto é, grupos com intervalos um pouco maiores e outros um pouco menores. É recomendado isso? Não. O melhor é você ter amplitudes muito próximas, né? E de preferência iguais. Mas em alguns casos você não tem. E aí você acaba criando uma diferença de intervalos entre uma classe e outra. E claro, existe também o que nós chamamos de frequência relativa, que é uma razão entre a frequência que nós temos absoluta e o número total de observações. Olha aqui nesse nosso exemplo. Quando eu pego a frequência de idades, eu tenho lá a idade da primeira classe, entre 19 e 21, sendo 19 o limite inferior, 21 o limite superior. A frequência, eu tenho 8 pessoas que estão nessa faixa etária, e a frequência relativa é 13,33%. Professor, da onde saiu esse número, 13,33%? Eu peguei o 8 e dividi por 60, porque veja, eu ouvi 60 pessoas e distribuí as 60 pessoas nas suas classes. E aí, eu pego 8 e divido por 60. E eu sei que 8 dividido por 60 vezes 100 é 13,33%. Isto é, aquelas 8 pessoas que são na primeira classe representam 13,33% da população pesquisada. Se eu for para a segunda classe, eu tenho 12 pessoas. 12 dividido por 60 vezes 100 me dá 20%. Isto é, aquelas 12 pessoas representam 20% do total da população pesquisada. E assim por diante. É uma frequência relativa, é quanto que cada classe representa em relação ao total das pessoas que foram ouvidas. Ok? Então, nós trabalhamos aqui
a ideia de classes e de intervalos, sempre trabalhando com essa ideia quando você tem muitos dados. E aí quando você não consegue fazer um rol. Aí você trabalha com classes, trabalha com intervalos, calculando frequências, frequências relativas, para poder entender melhor e compreender o dado. Ok? Então, é isso e voltamos para o nosso próximo tópico. Um abraço.